atualizado direto. Direto esse gato sendo atualizado. Essa é a nossa aula de sistemas distribuídos do dia... Que dia é hoje? 18, é? 19? Eu troquei a barra lateral para ser uma barra aqui no... Hoje é 19. 19. Aí eu ainda jogo o cursor do mouse para o cantinho para ele abrir a barra oculta e a barra agora está embaixo. E eu procurando aqui do lado. 19. Legal, então hoje é 19 de julho. Como estão as férias de vocês? Todo mundo curtindo as férias? Todo mundo em Salinas? Todo mundo em Mosqueiro, Algodoal? Não sei que férias. Também não sei. Dê um pulo lá. Pois é, eu ia rapidinho. falar a mesma coisa. Onde é que acha as férias? Onde é que ativa o modo férias? Sabe quando você é nossas Eu tô em férias? Salinas, mas eu não tô de férias. Olha, o Marcão aí não é brincadeira. Vai ser no intervalo desse semestre, ou seja, entre 11 de setembro e 13 de outubro serão as nossas férias. De aula, né? Férias acadêmicas, porque trabalho, quem é que conseguiu marcar férias para esse período? Eu marquei, mas não tem nem o que fazer em setembro, em nenhum lugar. Vou trabalhar para variar. Bem, pessoal, alguém está participando do CSBC? Alguém se inscreveu? Alguém está aí? Começou, né? Começou essa semana. Eu acho que hoje começou o CSBC. Ou ontem. Começa no domingo. Tem alguém participando? Nenhum herói da resistência? Nem eu. Também não estou participando. E vocês chegaram a se inscrever na JTI? Queria que todo o nosso pessoal se inscrevesse para participar, gente. Vai ser, inclusive, eu vou falar ainda com os professores para, durante a semana da JTI, nos dias da JTI, que a gente não tenha aula no curso para poder privilegiar ali. Vão ser 3 dias apenas, tarde e noite. Então, é um período que é possível a gente participar, pelo menos no horário da noite, tem como a gente participar. E eu vou negociar com os professores para que eles liberem, para que vocês participem. Mas eu queria engrossar o caldo aqui, pedindo que vocês se inscrevam no evento. O evento vai ter uma temática meio diferente esse ano. Quem está coordenando é o pessoal do curso de sistemas, dos cursos de sistemas e licenciatura em computação de Belém, mas a equipe de coordenação geral envolve os professores dos 3 campi. Né? Então, estamos lá por Paragominas, eu, Rodrigo e Isadora, os coordenadores de Capitão Poço também estão lá, o Jean, Eulália, Coit, o Paulo e o Alan. E de Belém tem os coordenadores lá, o Fábio Bezerra e a Decila. Tem outros lá que eu nem sei quem são. Mas a gente está participando da coordenação geral, mas a escolha, a temática, essa história todinha ficou com o pessoal de Belém esse ano. Então, eles deram uma ênfase que eles queriam dar, que é do mercado profissional e também do empreendedorismo. Então, se vocês derem uma olhada na programação da JTI desse ano, a ênfase é em cima disso. As palestras vão ser nessa linha, nessa temática. É uma temática relevante, muito importante. Vocês estão aí às margens de começar o último ano de vocês, é isso? Estou certo? Vocês vão começar o 7º ou 8º ano? O 7º. 7º semestre. É isso? A gente está finalizando o 6º agora. Né? Então, vocês só têm mais 2 semestres, né? Vou entrar no último ano. Gente, era para vocês estarem formando esse ano, não é isso? Isso aí.
Eu também fico, gente, meu Deus, falta só um ano. Meu Deus, agora eu digo, meu Deus, porque eu acho que eu vou dar umas 20 matérias para vocês aí nesse último ano, que as minhas disciplinas são tudo no final do curso. Eu ficava pegando a dos outros professores aí, enquanto não tinha professor. Eu pensei que eu já estaria montando já a minha armadura do Homem de Ferro. Pois é, mas não dá para montar. O Hot Wheel ele tem uns kits bacanas que a gente... Transformers também, que a gente monta. Bem, pois é, o ano que vem é o último ano, o último ano que vem, não, semestre que vem, que começa em 13 de outubro, já é a reta final do curso de vocês, então vocês já têm que estar mentalmente preparados, é o ano que vocês, além de ter várias disciplinas bem complexas que vocês vão ter, que são as mais no final do curso, vocês têm TCC. Vocês vão ter TCC 1, TCC 2 para fazer. Então, tudo já tem que estar pensando desde agora. Não pode deixar para... Quando for em outubro, eu vou pensar nisso. Você já tem que estar pensando nessa demanda que em outubro a gente começa. Nós estamos em julho, já no meio de julho, já passamos do meio de julho. Então, bom, já dá uma focada e a reta final. Então, mais do que os outros, vocês da turma veterana têm muito a ver com a temática da JTI agora, do terceiro JTI, que é mercado profissional, as possibilidades de trabalho, quais são. Vai ter gente lá de startups, de incubadoras, vai ter palestra com o pessoal que é do Açaí Valley, que é uma iniciativa muito legal que tem no PCT Guamá sobre iniciativas de empreendedorismo, né? Na área de tecnologia tem muita possibilidade, gente. Então, é legal para pegar o caminho, para ver boas ideias estão sendo procuradas, tá? Tem dinheiro para investir em boas ideias. E nós somos de uma área que é a área, não é nem do futuro, é a área do presente. Então, eu acho que vocês têm muito a ganhar participando, não só se inscrevendo, mas participando, pegando contatos, aumentando a rede, o network de vocês, até como um preparativo para esse último ano, que começa já em outubro. E vocês têm que entrar assim, comendo com farinha, com todo vapor. Nada, desanimei, cansei, a pandemia, não sei se é isso que eu quero. Larga esse papinho aí para fora, desistam dessa ideia e foquem para acelerar a marcha agora, terminar. Tá? Presencial, professor? Não entendi. Presencial em outubro? Eu estou esperando isso, cara. Está demorando demais. Essa história aí da transição da reitoria acabou jogando um ponto de interrogação muito grande. Eu acho que já era para a gente estar discutindo isso. Eu estou há um mês cobrando lá nos grupos que trabalham com o planejamento do retorno, né? E o pessoal está meio que em banho-maria, já era para estar decidindo isso, o Estado já está numa condição que permite isso. Já existe uma normativa do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, instruindo, então está muito parado. Agora, eu já fui mais 3 vezes lá e acabei levando umas patadas. Não tem que se afobar. Vocês já conhecem essa história aí. Eu sou afobado mesmo. Agora, eu tenho essa esperança que a gente volte. Pode voltar híbrido, assim, o híbrido preventivo, mas caso o professor ele possa dar a aula 100% presencial, ele vai poder dar 100% presencial. E é o que eu estou querendo. É o que eu vou brigar lá dentro da construção do documento e vamos brigar lá no consumo, que é onde tem que aprovar.
Então, tudo isso depende de burocracia de aprovação em conselho. Conselho que, por sinal, está zero de representação docente. Tem ali 10% das cadeiras de discentes ocupadas nos conselhos superiores da UFRA. Aí chega na hora das votações, cadê os discentes para votar a favor ou contra? A PS vai ser levada de novo agora. Foi levada para os campi discutiram, aí agora vai votar, vai voltar e vai ser votada. Mas cadê os discentes para votarem? Porque não adianta falar, eu gosto, não gosto, tem que estar lá para votar. Tem que estar com representação, com cadeira, com portaria, com voz, para poder de voto, para poder decidir, participar das decisões. Mas isso aqui é outra conversa. Nossa aula hoje é sistemas distribuídos. Bem, vamos retornar aqui, deixa eu só localizar o slide de hoje. Bem aqui. Nós vamos entrar com o celular para poder autorizar quem chegar depois. Vocês estão enxergando a projeção aí, gente? Não, né? Eu não projetei. Acho que agora foi. Ok? Me escutam e veem direitinho aí? Sim, professor. Tá. Ok, Junilson, obrigado, Eliana. Na última aula, o que a gente está falando agora? Né? Da parte de construção dos sistemas distribuídos, que é a gente começa a entrar num território bem complicado. Sistemas distribuídos, por si só, já é uma realidade complicada. Não é uma realidade, gente, para vocês terem uma ideia, não é algo que a gente trabalhe nem em curso de graduação. A maioria das aplicações que a gente acaba tendo contato, o desenvolvimento de aplicações que a gente acaba tendo contato durante a graduação são aplicações mais simples. São aplicações locais, às vezes uma aplicação em rede, mas um sistema distribuído é um sistema extremamente complexo. E a construção de um sistema complexo, ele passa por todo um preparo, toda uma modelagem. Eu venho falando para vocês já algumas vezes sobre a importância, por exemplo, da engenharia de software nesse contexto de projetar sistemas grandes, sistemas complexos. Porque usar todos os recursos, os modelos, os padrões de engenharia de software, para eu construir um aplicativo simples, é até usar assim, uma arma nuclear para matar calando. Porém, conforme eu vou crescendo a complexidade do meu problema e da minha aplicação, essas informações, esses recursos, essas técnicas de padrões, de requisitos que a engenharia de software traz, elas são assim, imprescindíveis. É muito difícil você conseguir projetar e implementar um sistema grande, complexo, de grande porte, um sistema distribuído, se não for com o auxílio dessas técnicas. Aí eu dou esse exemplo há muito tempo, e a realidade é a questão de uma construção civil mesmo. Aí eu posso delegar para um mestre de obras, com um pedreiro experiente, para ele construir um prédio que eu quero fazer a minha casa, de 2 andares, tranquilamente.
ele constrói uma laje, se ele for um cara rodado, com experiência, ele põe com uma laje de concreto, ele faz um segundo andar, coloca uma cobertura, faz o acabamento, tranquilo. Agora, se eu quiser fazer um prédio grande, se eu quiser construir um prédio de 10 andares, um edifício, um shopping center, eu não vou poder contar apenas com o conhecimento de um pedreiro, de um mestre de obra. Eu vou precisar da engenharia, da arquitetura. Por quê? Porque o problema é mais complexo. E aí requer estudo, requer informação, requer preparo, requer ferramentas para poder construir e desenvolver uma aplicação que ela é mais complexa. No caso de um software, no caso de uma construção, da mesma forma. Eu preciso da engenharia, das técnicas de engenharia e das técnicas da arquitetura para se fazer projetos de um prédio maior. Agora, um arquiteto e um engenheiro pode construir uma casa térrea, também pode, sem problema. Mas eu não preciso necessariamente de um engenheiro, de um arquiteto para eu construir uma casa térrea, ou até com 2 andares. Mas eu preciso, obviamente, eu vou precisar de profissionais desse calibre, e às vezes vários, para construir um prédio grande, uma construção, um supermercado, um shopping center, um edifício de 20 andares, 30 andares, tem as torres gigantes hoje em dia. Não, isso aí é fácil. Aí você vai em Dubai, né, e outras capitais, você vai em Dubai, você tem uns prédios que são assim, moderníssimos, mas assim, 100 andares, 100 andares. Ali não é um engenheiro, não é um arquiteto, é um conglomerado de engenheiros, de arquitetos, projetistas, um cara que é só para o projeto elétrico, outra equipe que é só para o projeto da engenharia civil, outra é para o projeto arquitetônico da coisa. Ou seja, quanto mais complexo é o problema, maior a equipe, mais preparada e com técnicas mais sofisticadas será requerido para conseguir abordar aquele nível de complexidade. Na construção de sistemas de informação, de aplicativos, de aplicações computacionais, não é diferente. Quanto maior a complexidade, mais técnica, mais conhecimento, mais gente eu vou precisar. E aí, quando a gente fala... para que a gente está falando isso? Porque a gente está começando a falar... Na aula passada, a gente falou de modelos físicos. Então, eu tenho uma abordagem do olhar físico para sistemas distribuídos. Mas, a partir de agora, a gente vai entrar na parte de arquitetura, e aí eu vou estar falando de software, aí eu vou estar falando de abordagens, de prismas distintos, né, de visões, de formas de construir software distintos, mas softwares grandes, softwares complexos, que é o caso de um sistema distribuído. Então, tem dois conceitos importantes que eles estão aqui atrás. Tá? 2 conceitos muito importantes que a gente vai ver a partir de agora, que é o conceito de estilo arquitetônico e de arquitetura, que parece que são sinônimos, mas não são. Então, o que vem a ser o estilo arquitetônico? E aí eu estou falando, existe estilo arquitetônico para um software, mas existem estilos arquitetônicos específicos para sistemas distribuídos, para um software cujos componentes estão em diversas máquinas geograficamente espalhadas, né, com todos aqueles conceitos de distribuição e transparência. Então, tudo aquilo está embutido num software e eu tenho essa natureza de software para construir. Então, eu vou ter o conceito do estilo arquitetônico e da arquitetura desses softwares, desses sistemas aí. O que vem a ser o estilo arquitetônico? É a organização lógica dos componentes. Então, se eu tenho diversos componentes de software, esses softwares estão em máquinas distribuídas
como é que eles estão organizados logicamente? Eles estão organizados numa hierarquia, por exemplo, em camadas, ou eles são... Não existe hierarquia entre esses componentes. Então, tem diversos estilos que a gente chama de estilo arquitetônico ou estilo arquitetural. Isso aí varia. E também, já quando eu vou falar assim, beleza, o software ele é construído dessa forma aí, mas como é que eu vou hospedar esse software nas máquinas, no hardware? Aí sim eu estou falando assim, então agora é a arquitetura do sistema. Beleza. Professor, mas como assim? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês de estilo arquitetônico e de arquitetura de sistema, para sistema distribuído. E tem um estilo, que é o primeiro que a gente vai ver, um estilo de arquitetura, que ela é muito comum e ela é muito usada, e ela vem lá desde as redes, que é o estilo arquitetônico de camadas. O que é o estilo de camadas? Os meus componentes, os componentes do meu software, eles se relacionam entre si de forma hierárquica. Eu tenho camadas onde cada camada tem um papel a desempenhar, ele tem uma função, né? E eles trocam mensagens entre si, essas camadas, mas existe uma regra. Por exemplo, a camada de cima, ela manda mensagem para a camada de baixo, que manda para de baixo, que manda de baixo, e depois essas mensagens sobem, elas retornam. Então, existe uma regra de comunicação entre os componentes e existe uma regra de hierárquica entre os componentes. Existem camadas que são superiores a outras. Então, isso define um estilo de arquitetura de software, chamado estilo em camadas. Mas, quando eu vou falar de arquitetura de software, eu não estou falando do estilo. Como é que esses componentes vão estar distribuídos no hardware? Fisicamente. Então, por exemplo, eu posso ter uma parte dos componentes hospedados em máquinas como um celular, como um notebook, e outra parte dos componentes hospedados em máquinas específicas mais robustas, e eles têm uma propriedade de... As máquinas mais robustas, os componentes que estão ali, eles prestam algum tipo de serviço. Aquelas máquinas onde o componente de software ele é mais ligado no usuário, na interface do usuário, eles solicitam algum tipo de serviço. Então, eu tenho uma arquitetura cliente-servidor. Então, numa arquitetura cliente-servidor, eu tenho máquinas servidoras, que eu tenho componentes servidores, que a gente vai chamar ali do software servidor, e eu tenho máquinas clientes, né, onde eu tenho hospedado componentes de software cliente. Qual é a propriedade, qual é a característica do cliente? Ele vai solicitar algum tipo de serviço. E qual é a característica do servidor? Ele vai receber uma solicitação de pedido de algum serviço e ele vai realizar ou não. Se tiver dentro das suas atribuições, ele vai realizar aquele serviço. Então, numa arquitetura cliente-servidor, eu tenho máquinas cliente, máquinas servidoras, cada um tem papel diferente. Então, eu tenho máquinas hospedando esses componentes. Ou seja, não é só a organização lógica, esses componentes lógicos hospedados em algum tipo de arranjo físico. Aí a gente chama de... Isso é uma arquitetura de sistema. Mas, quando eu estou só no nível lógico, eu não estou pensando no hardware. Como é que os componentes interagem entre si? Como eles estão organizados entre si? Como eles trocam mensagens? Como é que eles se comunicam? Aí eu estou falando do estilo arquitetônico. Como é que estes componentes estão espalhados nas diversas máquinas do sistema distribuído? Aí eu estou falando de arquitetura. Então, às vezes, pode se confundir, mas são coisas diferentes, são conceitos diferentes, e é importantíssimo que a gente comece já, desde agora, com essa definição bem clara. Então, quando eu vou falar de estilo arquitetônico, eu estou falando dos componentes de software
como eles estão organizados e como eles se comunicam entre si. Aí eu vou ver os tipos que a gente tem de estilo arquitetônico, o estilo arquitetural. Tá? Agora, a arquitetura, quando a gente for ver a arquitetura, a gente vai ver assim, como é que estes componentes se estão hospedados nas máquinas físicas. Qual é a arquitetura deles? Então, é diferente. Tá? No estilo arquitetônico, eu estou trabalhando apenas no nível lógico, apenas com componentes de software. Quando eu vou para a arquitetura, eu tenho os componentes de software e eu tenho o hardware e eu tenho algum tipo de arranjo em que parte dos componentes vão para tal hardware, parte dos componentes vão para tal hardware. Então, aí eu tenho arquiteturas, e tem diferentes arquiteturas. Deu para entender essa ideia? Essa ideia inicial, esse preâmbulo? A gente vai falar mais sobre isso, mas é importante vocês terem essa ideia inicial. Então, me deem esse feedback aí. Sim, professor, tranquilo. O estilo da arquitetura é formulado em termos de componentes. Então, todo tempo a gente está falando de componente. E vocês já fizeram engenharia de software 1 e 2, né? Não é isso? Já fizeram, né? Nos semestres anteriores. Menos os que passaram fizeram. Ou tiveram contato com a disciplina. Então, a gente está todo tempo falando de componentes de software. Às vezes a gente fala em módulo, né? São os módulos do meu sistema, são os componentes. Depende do projeto que você fez. Então, em estilo arquitetônico, todo tempo a gente vai estar falando a matéria-prima dos estilos arquitetônicos são os componentes do software. E aqui o nosso software é um sistema distribuído. Ou seja, ele tem uma particularidade. Qual é a particularidade? Os componentes estão conectados uns aos outros, tá? E aí eu quero saber, beleza, como é que esses componentes trocam dados entre si? Porque imagine que a gente está espalhado, né? Olha só qual é a ideia. Olha só. Quando eu vou falar de modelos de arquitetura, a organização do sistema distribuído trata em grande parte dos componentes de software que constituem o sistema. Os componentes estão espalhados em várias máquinas, tá? O sistema deve ser organizado de forma adequada. Então, os componentes de software não estão apenas numa máquina, localmente, eles estão espalhados. Então, uma parte do meu sistema está nessa máquina, outra parte está naquela máquina, outra parte está naquela máquina. A gente viu a aula passada, por exemplo, o modelo de camadas em 3 camadas, né, onde eu tenho uma camada que ela tem componente de software que vai fazer a interface com o usuário. Né? Se eu olhar um browser que eu estou acessando aqui no meu celular, ou até mesmo a interface de um aplicativo de rede social, é um componente de software, mas ele é aquela parte do componente que interage com o usuário. Aí eu já tenho outros componentes que estão, por exemplo, em outras máquinas, estão hospedados em outras máquinas, embora a gente não vá falar ainda da parte física, mas só para ter ideia desses diversos componentes que estão espalhados. Uma parte do software está na máquina do cliente, lá na interface do usuário, lá no celular dele, ou lá no browser, no notebook, no desktop. Outra parte do software, ou seja, outro componente, está em servidores de aplicação, que estão ali fazendo o processamento do sistema. Tipo, o servidor do Cigar, o sistema Cigar, está fazendo o processamento acadêmico todinho. Né? Tem a parte que é do interface do usuário, que a gente acessa via browser ou via web, o aplicativo. Eu tenho outra parte, que é um outro componente de software que está lá no servidor, na UFRA, que é o componente do servidor de aplicação, e eu tenho um outro componente que já está no nível de dados, né, que é ali o meu SGBD, que é o sistema de gerenciamento do banco de dados, que, por exemplo, pode ser um Oracle, pode ser um DB2, pode ser qualquer outro tipo de sistema SGBD, que ele também é componente de software, mas ele não é um aplicativo
ele não está no servidor de aplicação, ele não está fazendo processamento acadêmico, ele está hospedando os dados e organizando os dados. Então, mas ele é um componente de software, ele está em outras máquinas. Ou seja, eu tenho componentes espalhados em diversas máquinas, em diversas localidades e distribuídos geograficamente. E mais, esses caras têm que implementar todos aqueles conceitos de transparência, né? E eles têm que funcionar como um sistema único. Beleza, então, para isso, a gente tem que entender quais são as possibilidades que existem de arranjos de componentes. Tá? E aí, depois, aí a gente está falando de estilo arquitetônico. E aí, depois, na sequência, a gente vai falar assim, beleza, e esses componentes, que eu já sei as possibilidades deles de arranjo de software, como eles podem se organizar e como esses componentes trocam informações entre si, como é que eles podem ser fisicamente distribuídos? Aí a gente vai estar falando já de arquitetura de sistemas distribuídos. Então, o estilo de arquitetura está todo o tempo pensando na questão dos componentes. Como esses componentes estão conectados uns com os outros? Como os dados são trocados entre esses componentes, né? Entre o browser que acessou o SIGA ao servidor de aplicação que está com o SIGA lá na STIC, na UFRA, ao SGBD, Oracle, por exemplo, eu nem sei qual é o SGBD que tem lá no sistema, mas digamos que seja um Oracle, então é um outro componente que está numa outra máquina, que é a máquina que hospeda ali o banco de dados da UFRA. Como é que eles trocam informações, esses componentes distintos em máquinas distintas, em locais distintos? Então, essa é a ideia do estilo arquitetônico, é entender como os componentes estão organizados, como eles podem ser organizados e como eles se comunicam, né? Como os componentes são configurados em conjunto para formar um sistema. Como é que uma parte do software está lá no celular do cara, outra está lá no servidor de aplicação, outra está no SGBD. Como é que esses três componentes distintos interagem formando um conjunto único? De forma que o usuário, por causa da implementação da transparência, ele tem a impressão, né, de que o sistema é único, que ele está lá no celular dele acessando o SIGA. Ele olha, acessa o SIGA, tá, poxa, aqui, ó, minhas notas. Ou ele vai fazer a prova dele, aí, pô, eu estou fazendo a prova, está aqui no meu celular, não tá coisa nenhuma. Não está. Uma parte da interface está no celular dele, a outra parte está no servidor de aplicação da STIC, outra parte está no SGBD. Os dados dele como aluno estão lá no SGBD, os meus dados como professor estão lá no SGBD, que é outra máquina, com outro software. Como é que isso funciona como sendo uma coisa única? Essa é a ideia de entender o estilo da arquitetura do software. E aí a gente chama isso de estilo arquitetônico. Agora, lembrando que a gente está falando de sistema distribuído, não mais de sistema local, de um sistema que está espalhado. Esses componentes de software estão espalhados geograficamente em máquinas distintas e eles funcionam, por causa da implementação de transparência, por causa das distribuições, eles funcionam como sendo um conjunto único. Funciona como se fosse, dando a impressão para o usuário que é uma coisa só. Não tem divisão. Está tudo ali. É como se fosse um programa que você dá o begin, escreve o código, end. Está aqui, acabou. Esse é o meu sistema. Dando a impressão, porque a gente sabe que não é. E aí vem, então, o cara central aí da parte da arquitetura, né? Tanto estilo arquitetônico quanto da própria arquitetura, que é a ideia do componente de software. O que é o componente? É uma unidade modular que tem interfaces, né? Precisa de interface. O que é uma interface de cara, gente? Vocês têm uma ideia do que seria uma interface? Requeridas e fornecidas bem definidas e que é substituível. Olha, algumas coisas importantes. Interface, o componente, ele é modular, o componente tem interface, o componente ele é substituível dentro do seu ambiente. Então, primeiro, componente de software é modular, significa que eu posso, por exemplo, escalar, eu posso crescer, eu posso substituir, eu posso, por exemplo, dar manutenção nesse módulo, meu sistema não para, porque ele é um módulo.
sabe, num sistema centralizado, eu vou dar manutenção no sistema e está tudo no servidor. Aí parou o servidor porque eu estou fazendo manutenção, para tudo. Né? Quando você tem uma estrutura modular, você tem uma facilidade muito grande para fazer a manutenção do sistema. Né? Outro ponto importantíssimo quando a gente vai falar de componente é a questão da interface. Gente, a interface é tudo. A interface é o mecanismo através do qual a gente consegue fazer a comunicação entre os componentes. Eu preciso ter uma interface. Agora, eu vou adiantar aqui até uma ideia que é bem simplória, mas ela é bem real, que é a ideia do escaninho de prédio. Eu não sei quem conhece um escaninho de prédio, eu não sei quem mora em prédio ou já morou, ou trabalhou em algum prédio, ou já viu numa novela, no filme, a ideia do escaninho. Então, por exemplo, o carteiro chega lá com a encomenda, digamos que a Erivana, ela mora num prédio lá, o prédio mais alto de Paragominas, aquele bonitão que tem ali. Ai, credo. Ah, não, agora já era, tu mora lá. No último andar, na cobertura, né? Porque a família dela, a família dos fazendeiros mais ricos, tem lá. Recebo, senhor. Aí ela fez uma encomenda, ela pediu se ela mora lá, ela pediu uma coisa bem cara, tipo assim, aquela pizza do iPhone. Então, fez a pizza, pediu a pizza. Não, a pizza não, pediu na internet algum produto, olha, uma coisa cara, um pendrive, comprou um pendrive. Aí o carteiro vai entregar, ou o cara da logística lá, ele vai entregar o pendrive, ele não vai entregar para a Erivana, ele vai entregar onde ele vai procurar o prédio, aí ele vai chegar a ter uma portaria, e lá na portaria tem uns quadradinhos lá, que o nome é antigo, na época, no século XIV, quando se chamava assim, se chamava escaninho. Escaninho é exatamente aquele quadradinho onde cada apartamento tem um compartimento ali. Antigamente também os Correios tinham as caixas postais. Então eu ia lá, pagava, eu tinha uma caixa postal, aí todas as minhas cartas elas iam para a caixa postal, não ia para o meu endereço. Então eu ia no correio, abria, tinha uma chave, abria a minha caixa postal e pegava as minhas correspondências. Né? Essa ideia do escaninho da caixa postal é a minha interface. Então, como é que eu me comunico com a Erivana? Como é que eu entrego alguma coisa para a Erivana? Como é que eu me entrego uma mensagem ou um produto? Eu procuro a interface dela. Aí eu vou lá no prédio, aí tem lá, assim, é o apartamento, não sei quantos andares tem ali, 15, sei lá, 1501. Aí eu vou, olha, encomenda para o 1501. Aí o porteiro pega e coloca na interface 1501. Aí a Erivana, quando vai descer, né, de manhã cedo, vai trabalhar, ela passa lá no blindado dela, encosta lá no blindado e vai, se tem alguma mensagem, algum delivery na minha interface, aí o porteiro diz, olha, chegou aqui. Então, a interface serve para comunicação entre os componentes. Então, se eu tenho um componente, eu preciso de ter algum tipo de interface para que eu possa me comunicar. A interface vai ser é o meu portal, é o meu canal de comunicação. Então, eu tenho, quando eu falo de componentes, eu vou estar trabalhando com essa modularidade, então eu tenho módulos, os módulos podem ser também substituíveis. A gente vai dar manutenção e aí a gente vai tirar do ar esse módulo aqui. E o sistema vai parar? Não, vai continuar. Só esse módulo aqui que está em manutenção. Né? Ou ele vai ser substituído mesmo. A gente não vai usar mais essa versão aqui. Agora a gente vai usar a nova versão do módulo acadêmico do SIGA. Então, o antigo vai ser tirado do ar e o que estava em teste vai entrar no ar. Então, eu posso trocar e o meu sistema continua funcionando normalmente. O sistema não para, o sistema não é afetado. Por quê? Porque a ideia de diversos componentes me permite ter essa facilidade
da manutenção e até da substituição de um ou outro componente. Ok, Erivana? Recebe? Tem que falar assim, recebo. Essa parte aí do ter condições aí, quero muito. Bom, é para isso que a gente trabalha. Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos a gente tenta. Vamos no rumo. Vamos no rumo. Beleza. Então, a gente tem um conceito de componente. De novo, componente é uma unidade modular, com interfaces requeridas, fornecidas, bem definidas. E o componente ele é substituível no seu ambiente. A gente tem um outro conceito, que é o conceito de conector. É um mecanismo que serve como mediador de comunicação da cooperação entre os componentes. É exatamente esse cara aqui, ó. É a minha interface. Conector é quem vai me permitir, quem vai servir de interface para que eu possa implementar algum tipo de comunicação entre os componentes. Como é que o browser encaminha uma mensagem para um servidor web? Então, tem que ter definida alguma forma de comunicação. Se você for ver ali a RFC, que define o protocolo HTTP, que é o protocolo web, né? Tem tudo definido, gente. Como é que são os componentes, quem são os componentes, qual é o estilo arquitetônico que ele usa, qual é a arquitetura que é usada ali numa transação web, como é o tipo de mensagem que eles trocam. Ah, tem uma mensagem de requisição HTTP. E o servidor, o que ele manda de volta? É uma mensagem de resposta HTTP. Tem ali a descrição de cada campo que tem que ser preenchido para eu enviar uma mensagem. Né? Quem é que preenche isso aqui? Sou eu, o usuário humano? Não, é o meu software do lado cliente lá, que é o meu browser. Ele vai preencher, vai gerar essa mensagem, vai enviar através lá da pilha de protocolos. Chegou do outro lado, o servidor web, que está do lado de lá, vai pegar aquela solicitação de algum serviço, é uma página que ele quer. Beleza, ele vai preencher uma outra mensagem chamada mensagem resposta HTTP e vai enviar de volta. Mas existe um mecanismo de comunicação já todo definido. As RFCs, nós já falamos sobre isso, elas são a descrição, né, nesses protocolos públicos de como funciona a comunicação. Então, está tudo definido lá. O conector é um mecanismo que me diz assim, como é que onde é que eu tenho que enviar? Por onde é que eu tenho que enviar uma mensagem? Por onde eu recebo uma mensagem? Tem uma figura aqui que é clássica, quem já estudou rede já deve ter ouvido falar. São os sockets. O socket é um portal de comunicação, uma interface, é um conector que me permite trocar mensagens, por exemplo, entre camadas, que são componentes de software. Tá? Então, o que é o conector, novamente? Eu tenho o componente e eu tenho conectores entre os componentes, né? Mecanismos que servem de mediadores da comunicação ou da cooperação entre componentes. Quando eu associo, gente, componentes e conectores, dependendo da forma como eu organizo componentes e conectores, eu tenho diferentes estilos de arquitetura. Então, aqui, ó, já de cara, a gente vê, olha, os estilos de arquitetura que eu tenho. Arquitetura em camada, estilo de arquitetura em camada, estilo de arquitetura baseada em objeto, estilo de arquitetura orientada a serviços, estilo de arquitetura baseada em recursos, estilo de arquitetura baseada em eventos e baseada em dados. Olha, um monte de estilos. O que é que muda de um para o outro?
muda a organização lógica entre os componentes e a forma como eles se conectam, como eles trocam mensagens. Numa arquitetura em camadas, os componentes, por exemplo, têm uma organização hierárquica. Esse componente ele é um nível superior a esse. Esse componente aqui ele está num nível superior a esse. Esse outro componente está num nível inferior a todos eles. Desculpa, é inferior. Esse é superior. Esse aqui é inferior a este, mas ele é superior a esse aqui. Esse aqui é superior a esse, mas ele é inferior a esse. Então, eu tenho aqui, num estilo de camadas, eu tenho... Carapanã, querendo me perturbar. No estilo em camadas, eu tenho componentes de software que se relacionam, que estão organizados num ponto de vista hierárquico. E eu tenho uma forma de conexão. Como é que eles trocam mensagem? Existe uma forma de... Existe um fluxo de mensagens. Então, dependendo da organização dos componentes e de como eles se conectam, eu vou ter diferentes estilos arquitetônicos. Então, eu posso ter estilo de arquitetura em camada, estilo de arquitetura em objeto, estilo orientado a serviço, estilo centrado em recursos, baseado em eventos, centrado em dados. Tá? E aí a gente já começa. Qual é o basicão, o mais comum, o mais usado? É o estilo arquitetônico em camadas. Ele foi muito bem, ele foi proposto e foi muito bem sucedido na chegada das redes. As redes de computadores foram organizadas nesse estilo de arquitetura de software, que é o estilo de arquitetura em camadas. Não é à toa que a gente estuda lá as camadas HTTP, a camada OSI, tá? Mas você vê que o jeitão, a forma de organização entre os componentes, nesse caso, cada camada é um componente de software, né? A forma de organizar ela é similar. Por quê? Porque é um estilo, é um jeitão, né? É uma forma de organizar os componentes lógicos, os componentes de software. É uma forma chamada arquitetura em camadas. Qual é a ideia por trás da arquitetura em camada, do estilo arquitetônico em camada? Os componentes são organizados em camadas. Ah, professor, beleza, óbvio, são organizados em camadas. Tá. O que é camada, né? O que são camadas? Pensa numa lasanha, no escondidinho. Eu tenho uma camada de picadinho, uma camada de queijo, uma camada de purê, uma camada de macarrão. Eu estou chutando aqui, né? Eu estou chutando, mas eu suponho que seja isso aí. Ah, por sinal, a fome está grande, acho que já pensei nisso. Então, eu tenho diversas camadas. Camadas, ou seja, eu tenho as partes que são de cima, as partes que são do meio e as partes que são de baixo. A ideia de camadas já me sugere uma hierarquia, uma posição. Esse é maior que esse. Então, a camada que vai o queijo para receber o blend, né? Como que a gente chama? Lá na lasanha, ou lá no escondidinho, a parte que vai de cima, ela tem que ficar em cima. Não adianta eu fazer o blend lá com fogo ali, com o maçarico, sei lá se é o maçarico, com a chama ali, na parte de baixo, porque não vai ter função. Eu quero dourar, não é? Aquela parte de cima. Então, a ideia de camadas beleza, tem componentes, mas eles têm já uma ordem hierárquica. Então, os componentes da camada L de I, um componente da camada L de I pode chamar um componente da camada LI-1. Esse Lzinho é de layer, tá? Layer é exatamente o termo em inglês para camada. Existe um outro termo também usado em computação para camada, que é o tier. Também é usado, mas não tanto. O layer é o termo em inglês mais usado para camada. Então, eu tenho uma camada e eu tenho aqui a ideia, olha, a camada L de I e a camada LI-1. Então, eu tenho a camada L de I, pode ser aqui, se o meu I for igual a 2,
Então, eu tenho a camada L2 e eu tenho a camada L1. E eu posso ter a camada L0 aqui. Então, os componentes da camada Li podem chamar componente da camada Li-1. Então, esse cara pode chamar um componente dessa camada, esse cara pode chamar um componente dessa camada. Tá? Então, existe uma regra de comunicação quando eu estou falando de uma arquitetura em camadas. Mas não o contrário. É o soldado, né? A hierarquia você remete lá até a questão militar. É o soldado. O general manda para o tenente, ela nem conhece as hierarquias, que manda lá o sargento, até que chega no cara que é o pé rapado, que é o soldado raso. Né? O cara que vai lá pintar o meio-fio e pintar o muro. E capinar a grama. Agora o soldado raso diz, não, negativo. Por que é o general que sai dando ordem e vem baixando camada até chegar aqui? Não, eu vou falar, general, você venha capinar aqui. Então, o soldado raso se comunica e faz um pedido para o general aqui. Não existe isso. Então, por quê? Porque cada camada tem uma prerrogativa. Pode ter no outro tipo de estilo, tá, gente? Eu tenho estilos onde não existe hierarquia. Mas numa arquitetura em camadas, existe hierarquia. E a hierarquia é para ser seguida. Então, esse modelo ele foi muito popularizado porque as redes foram... A solução de redes de computadores foi construída toda em cima do modelo de camadas. Então, é um estilo, é uma forma de projetar sistemas baseado em camadas, onde eu tenho camadas adjacentes e camadas subjacentes, onde cada uma chama a camada inferior. O controle flui de camada para camada, então existe um fluxo de controle. Né? As requisições descem pela hierarquia e os resultados sobem fluindo para cima. Então eu tenho as camadas, onde cada camada tem a sua função, tem a sua tarefa. Então, a requisição desce da camada de nível mais alto para a camada de nível mais baixo, e o resultado flui de baixo para cima. Esse é o modelo, esse é o estilo arquitetônico em camadas. E a gente já conhece bastante, porque é o modelo que a gente usa em redes, né? Mas de forma genérica, antes de dar o exemplo, que obviamente será um exemplo das camadas de rede, mas essa é a ideia genérica de um estilo arquitetônico em camadas. Eu tenho várias camadas, camada N, camada N-1, aqui a camada 2, a camada 1, e assim eu tenho as camadas de nível mais alto e de nível mais baixo. O fluxo das requisições vem descendo. Ah, professor, mas descendo significa que é uma ladeira, um tem que estar em cima fisicamente do outro? Não, gente. Isso aqui, pelo amor de Deus, a gente está falando da organização lógica, logicamente superior. Não quer dizer que ele está em cima do armário e o outro está embaixo do armário. Tá? São camadas que têm uma hierarquia, e aí a gente diz que as camadas superiores são aquelas que têm a hierarquia mais alta. Mas pode estar todo mundo no plano, pelo amor de, mas eu vou falar aqui para que não haja possibilidade de entender ao contrário. Então, o fluxo das requisições, das solicitações vem nesse sentido, e o resultado do que foi pedido vem de baixo para cima, das camadas mais inferiores até a camada superior. Então, o general solicitou que a grama seja cortada. Aí vai, general, vai para cá, vai baixando a hierarquia, sargento, pronto, chegou no soldado raso. Aí ele vai cortar a grama, e aí vem a informação, grama foi cortada, grama foi cortada, grama foi cortada, general, a grama foi cortada. Beleza. O estilo em camada funcionou. Ele funciona. Tá? Normal. Aí exemplos, obviamente, a gente tem aí o exemplo clássico das
de uma pilha de protocolos de rede. As redes foram criadas em cima desse estilo arquitetônico, que é o estilo em camadas, e a gente já conhece esse modelão, que é bem legal, né? É uma solução fantástica, é a solução que permitiu que houvesse comunicação entre máquinas distintas. Então, os caras que bolaram isso, os caras têm que fazer assim, ó. Depois já surgiram outros estilos que também permitiram que a gente tenha hoje o que a gente tem, que é uma internet com sistemas distribuídos funcionando aí globalmente, com cloud computing, enfim, tudo. Mas esses caras são os precursores. Eles bolaram um modelo e aí eles usaram uma solução de engenharia de software. O que a gente pode fazer? Então, bora fazer aqui uma forma de comunicar máquinas distintas, né, usando um desnível de camadas de software, onde cada camada tem uma função específica e é um componente de software, e esses componentes trocam mensagens entre si. E aí eles bolaram essa ideia, né, da pilha de protocolos, onde eu tenho aqui o usuário e eu tenho camadas de software com funções específicas. Então, camada de aplicação, camada de apresentação, isso aqui eu estou falando do modelo OSI, né? Não do modelo TCP, camada de sessão, camada de transporte, camada de rede, de enlace, camada física. E aí, existe uma comunicação. Aqui, por exemplo, se eu estiver falando de uma transação web, do lado de cá eu posso ter aqui um software cliente no browser, e do lado de cá eu tenho o meu servidor web service, server, o servidor web. São softwares, tá? Como é que eles se organizam? Como é que eles conseguem implementar a comunicação? Em camadas. Eu tenho, a cada camada, eu tenho aqui um tipo de mensagem que ela vai sendo composta, né, com o acréscimo de um cabeçalho específico. Então, a mensagem que eu quero transmitir são esses dados, bem aqui, ó. Eu acho que vocês estão enxergando. Dados é o que eu quero transmitir, está bem aqui, ó. Eu quero transmitir para outro software que está bem aqui. Esses dados pode ser um pedido de uma página que eu quero exibir aqui no browser. Quem é que tem esses dados, essa página? É o servidor web. Mas ele está lá no raio que parta, lá no fim do mundo. Não está aqui. É um sistema distribuído. Então, beleza. Mas o meu sistema de camadas, a minha arquitetura em camadas me permite conseguir fazer essa comunicação. Então, esses meus dados, a cada camada que eu passo, ele vai recebendo um cabeçalho com informações. Então, aqui na camada de aplicação, os meus dados recebem o cabeçalho de aplicação. Aqui na camada de apresentação, além do cabeçalho com informações da aplicação, eu recebo mais algumas informações no meu pacote, eu vou aumentando o meu pacote. Tá? A minha mensagem ela vai ficando maior. Com o cabeçalho que a gente chama o header de apresentação. Aí, na camada de sessão, eu tenho tudo que eu tinha antes e acrescento mais os dados, que a gente chama de o cabeçalho da camada de sessão. E assim vai. Na camada de transporte eu adiciono aqui novas informações na camada de rede, na camada de enlace. Aqui, quando eu chego na camada física, essa é a informação que vai trafegar mesmo pela camada física, seja um cabo de par trançado, né, com cobre, seja um cabo coaxial, seja uma rede Wi-Fi, uma rede Bluetooth, seja qual for a tecnologia, a mensagem já está toda empacotada aqui, tá, com as informações necessárias para serem decodificadas do lado de cá. Aí trafega pela rede, isso aqui, ó. É a rede, a informação vai ser transmitida, vai ser recebida do lado de cá, e ela vai começar a ser desempacotada. Em qual ordem? Das camadas inferiores, fluindo para a camada superior. E essa informação
vai sendo desempacotado até que chegou aqui no web, no meu browser, no meu web server, né? Tipo no Apache. Ah, tá, esse cara quer exibir a página da UFRA. Beleza. Aí eu pego a página da UFRA, né, empacoto aqui numa mensagem HTTP resposta, HTTP response. Beleza. Aí eu faço o quê? Vou de novo fluir das camadas superiores até as camadas inferiores. Manda essa mensagem de volta para esse cara que me mandou. Aí, a página empacotada aqui nessa mensagem vai começar a descer as camadas todinhas. A cada camada que ela desce, ela vai recebendo informações adicionais, que são os cabeçalhos. Beleza, que eu cheguei aqui na última camada, na mais inferior, que é do nível físico, lá no web server é uma fibra ótica. Beleza, vai ser via fibra ótica, que ele vai ser empacotado e enviado para a rede. Aí vai trafegar pela rede, esses pacotes vão voar por diversos caminhos distintos, chega uma hora que esses pacotes vão ser recebidos do lado de cá. Aí essa mensagem vai fluir de volta das camadas inferiores até chegar na camada superior, né, onde está aqui, nessa camada de aplicação, onde está o meu browser, que é o Google Chrome, por exemplo. Aí, o que vai chegar aqui? O arquivo HTTP e mais as imagens, tudo que tiver na página lá. Aí, pá, eu vou pegar essa informação e vou exibir, vou renderizar e vou exibir na tela, né, na interface de usuário, para o usuário, a página que ele pediu. Então, como é numa arquitetura em camada que estão organizados os componentes? Eu tenho componentes de software organizados de forma hierárquica, onde cada componente nessa hierarquia se chama camada. As camadas superiores, elas solicitam serviços e tarefas das camadas inferiores, né? E as camadas inferiores devolvem resultados, respostas, prestam algum tipo de serviço. Esse é o jeitão do estilo arquitetônico em camadas, que para nós é natural porque a gente conhece como funciona uma rede. Mas ele é um estilo de arquitetura de software e ele é muito usado. Então, tem os sistemas distribuídos que usam o estilo arquitetônico em camadas, a grande parte, a grande maioria. Desde a época que as redes se popularizaram. A gente tem sistemas que, se não funcionam totalmente em camadas, mas boa parte dele, uma parte dele, é construída num estilo arquitetônico em camadas. Aqui, né, mais um outro diagraminha, aqui já mais detalhado, lembrando que é aquela ideia do serviço que uma camada solicita para a camada anterior. E é assim, gente, essa ideia é muito importante que vocês tenham bem clara, não só para sistemas distribuídos, para a questão de redes e para a tecnologia em geral. Num sistema em camadas, a camada de baixo fornece algum tipo de serviço para a camada de cima. Como é que a gente chama a camada de cima? Camadas adjacentes. Como é que a gente chama a camada de baixo? Camada subjacente. Então, a camada física, tá? Aqui na camada física, tem algum tipo de serviço que eu vou prestar. Eu vou prestar para quem, gente? Para o browser? Não, eu não vou prestar para o browser. Eu vou prestar para a camada que está logo aqui em cima, que é a minha camada adjacente, para a camada de enlace. Olha aqui, ó, a camada de enlace. A camada de enlace presta algum serviço para essa camada, que é a minha camada de rede. E assim vai. A camada de rede presta serviços, oferece serviços para a camada de transporte. A camada de transporte oferece serviços para a camada de sessão. A camada de sessão oferece serviços para a camada de apresentação, que oferece algum tipo de serviço para a camada de aplicação. Esse serviço DNS aqui, olha, camada de aplicação, protocolos de aplicação. Não sei se vocês estão enxergando, isso está muito pequenininho. DNS, www,
peer-to-peer, P2P, e-mail com POP, e-mail com SMTP, Telnet, que é acesso remoto, FTP, transferência de arquivo. Estes são protocolos de camada de aplicação, todos esses. Né? O DNS só funciona, gente, porque aqui embaixo a camada de apresentação fornece um serviço que permite que ele funcione. E assim vai. Essa camada só consegue funcionar porque essa camada aqui presta algum serviço. Tá? A camada de transporte, se não oferecer o serviço do TCP e do UDP, por exemplo, aqui, além desses outros protocolos, nada funciona para cima. Então, a camada adjacente depende do serviço prestado pela sua camada subjacente. Essa é a ideia do estilo de arquitetura em camadas. Não tem uma exceção. Ah, não, o browser ele vai direto, né, endereçar a processo. E ele vai pedir uma entrega confiável de dados, que quem faz é o TCP. Não, o browser vai direto falar com o DP e vai pedir para ele fazer uma entrega a melhor possível, mas super rápido. Aí, no caso, não seria o browser, né? Seria uma aplicação de vídeo aqui, por exemplo. Beleza. Não pode. O protocolo de camada de aplicação conversa com a camada subjacente dele, com os protocolos de apresentação, que conversa com os protocolos de sessão, que conversa com os protocolos de transporte, que conversa com os protocolos de rede, que conversa com os protocolos de enlace, que são os que conseguem preparar os frames para serem enviados e recebidos aqui na camada física. Então, essa é a regra, é a lei. Se o estilo for em camadas, eu preciso que cada camada funcione baseado no serviço que a sua camada subjacente vai prestar. E aí, para finalizar, a ideia de prestação de serviço, e é essa mesma ideia, gente, eu gosto de usar, já usei e vou continuar usando, a ideia de uma pizzaria, né? Onde cada componente do serviço da pizzaria, e se vocês tiverem a curiosidade, vocês já tiveram muito acesso a ler o Kurose, o livro do Kurose, que ele tem uma abordagem totalmente diferente da abordagem que o Tannenbaum tem de rede. O Tannenbaum tem uma forma de ensinar e de abordar a estrutura de rede. O Kurose tem uma outra abordagem. O Kurose ele mostra as redes como exatamente camadas de serviço, onde uma camada superior depende do serviço prestado pela camada inferior. Então, esse enfoque do Kurose é super interessante, que não é o enfoque que o Tannenbaum dá. Não é que o Tannenbaum esteja errado, é que são visões distintas e são complementares. Então, numa pizzaria, eu usuário, chego lá, faço a escolha. Tem alguém que vem me atender, né? O cara traz o cardápio, eu escolho. Eu quero uma pizza. E a fome bateu. Vou até falar uma pizza paraense, né? De camarão com jambu. Acabou a aula. Preciso comer uma pizza dessa. O garçom é que vem me atender. Aí ele recebe o meu pedido. Aí eu fiz o pedido, mas ele tem a pizza para me entregar? Não. Ele vai lá no balcão, aí ele vai chegar lá no balcão e vai dizer... Aí ele vai na portinha da cozinha, da área de serviço, que é a interface, né? Que é o conector. Aí ele vai falar assim, olha, o cliente quer uma pizza grande de camarão com jambu, com maçapã e com borda de... cream cheese. Beleza. Aí o cara do lado de dentro vai pegar aquele pedido, ele vai levar lá no pizzaiolo, que é o cara que monta a pizza. Aí o cara recebe o pedido que veio na interface, né? Beleza. Camarão com jambu. Então, vou montar. Ele prepara. Agora, para ele preparar aquela pizza, alguém teve que antes comprar o produto, né?
e deixar ali disponível os ingredientes. Aí ele tem camarão, ele tem jambu, ele tem a massa da pizza, ele tem o azeite, ele tem a farinha do trigo. Vocês que entendem disso, que sabem. Eu não entendo. Alguém teve que comprar os ingredientes para que o pizzaiolo, na hora que ele fosse construir a pizza, só possa pegar. Então, alguém prestou o serviço de comprar esses ingredientes. Beleza. Mas o cara que foi comprar os ingredientes, ele não iria comprar nada se alguém não desse o dinheiro para ele comprar os ingredientes. Né? E não teria dinheiro para dar para comprar os ingredientes se a empresa não tivesse aberto. Não existe empresa, não tem pizzaria. Então não tem dinheiro, não vai ter ingredientes, se não tiver ingrediente, não vai ter pizza. Se não tiver pizza, eu não vou servir, e se eu não servir, o cliente não vai comer a pizza. Então, é a ideia de um estilo arquitetônico em camada. Cada camada depende de um serviço prestado. Ele pede um serviço para a camada subjacente. A camada subjacente vai pedindo, ou mandando para baixo, até chegar lá no soldado que vai pintar o meio-fio. Aí ele pintou o meio-fio, aí vai subir agora a resposta, o resultado, até que chega lá no general, e o general diz: meio-fio foi pintado, ganhamos a guerra. O conflito internacional foi resolvido, né? A paz entre Israel e o povo muçulmano foi resolvido porque o meio-fio foi pintado. Então, esse é o estilão mais conhecido, mais fácil da gente entender, mas ele é um estilo de arquitetura de software. Então, é um estilo arquitetônico em camadas, e ele não é o único, é uma forma de organizar, onde os componentes de software são chamados de camadas, eles têm uma hierarquia entre eles, então tem as camadas superiores, as camadas inferiores, e existe um fluxo de requisição de serviços, e esses serviços voltam no fluxo inverso como respostas. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Estão vivos, hein? Tudo bem, tranquilo. É muita coisa, Tá mas tranquilo, tá só indo. deu fome agora que falou de pizza. Pô, não me fale em fome. O horário da nossa aula já acabou. Então, beleza. Mas vamos lá. Essa ideia, né? Serviço, cada camada presta um serviço. Eu tenho a ideia das interfaces. Para comunicação entre as camadas, eu tenho que ter um mecanismo que eu possa receber uma mensagem. Lembra do escaninho que tem? Opa, chegou aqui o pedido. Ah, olha, uma pizza de camarão com jambu. Cara, que maldade que eu estou fazendo com vocês e comigo. Não sei se vocês gostam, mas é a minha pizza predileta. Quanto tempo que eu comi pizza? Então, existe uma interface, né? E a gente tem a ideia dos protocolos, que são os agentes de trabalho, né? Os caras que executam os serviços em cada camada, são os protocolos. Então, se a gente olhar aqui, na camada de rede, eu tenho o protocolo IP, eu tenho o IPsec, né? Eu tenho um que a gente usa para o RIP, RIP, que é um protocolo de roteamento, tá dentro dos roteadores, ele é da camada de rede. Então, esses caras são os trabalhadores dentro de cada camada. Aqui na camada de transporte, eu tenho aqui TCP, UDP como os mais comuns. Na camada de enlace, aí eu tenho aqui um Fiber Channel, eu tenho aqui um Ethernet, eu tenho blá blá blá, Frame Relay, são modelos de rede, né? Então, os protocolos são os trabalhadores em cada camada, né? Quem são as interfaces? São os mecanismos de comunicação que me permitem receber mensagens e enviar mensagens. Então, a cada camada, aqui eu tenho a camada N, a camada subjacente dela, que é N-1, eu tenho uma interface que recebe as mensagens e permite com que eu consiga enviar mensagem para a camada de cima. Tá? Essa é a ideia das interfaces. Lembra do escaninho, né? Da caixa postal, em que eu consigo deixar uma mensagem ali e pegar uma mensagem. É uma forma de comunicação. A interface é isso. E olha só, cada camada
oferece ou presta um serviço. Lembra da ideia da pizza? Cada camada tem uma função. Ela tem um serviço que ela presta. Então, as camadas, elas têm serviços. Quem é que realiza esses serviços nas camadas? Quem são os trabalhadores? São os protocolos. Na camada de aplicação, quem são os trabalhadores? É o DNS, é o HTTP, é o POP3, é o SMTP, é o FTP. São os protocolos de camada de aplicação. Qual é o serviço que eles prestam? O HTTP, ele permite uma troca de informação, de mensagens entre um browser e um servidor web. Eu consigo pedir uma página web e eu consigo exibir uma página web através desse protocolo. E o POP3, ele me permite mandar e-mails e receber e-mails. E o FTP, ele me permite fazer upload e download de arquivo. Então, eles têm, os protocolos prestam algum tipo de serviço aqui. Tá? Estão aqui prestando serviço. E a interface é o mecanismo de comunicação, onde eu consigo enviar e receber a comunicação entre as camadas. Essa é a ideia. Aqui tem um exemplo em C, bem simplesinho, que a gente não vai entrar em detalhe, mas eu vou ler aqui a descrição de cada código, que é um código de um socket, ou seja, de uma comunicação sendo feita entre uma camada subjacente, adjacente e a sua camada subjacente. Então, aqui eu tenho a abertura do socket, a instanciamento do socket e a passagem de mensagem, e aí do lado servidor e do lado cliente. Então, aqui, ó, recebe o dado do cliente, para se o cliente parou, retorna os dados que o cliente solicitou. Então, é a ideia, digamos aqui num serviço de um servidor web, por exemplo. O cliente web pediu uma página. E quando esse pedido chega lá para o servidor web, aí ele vem através da interface, no caso aqui é o socket, a interface chegou aqui, olha só, ele está querendo a página tal. Beleza, está aqui no meu HD, então eu vou pegar aquela página, vou empacotar, e aí eu vou pegar os dados. Beleza, foi você que mandou, então eu vou agora mandar de volta para você. As informações de qual máquina mandou, de qual foi o programa do lado de lá que mandou, que é um browser Google Chrome e tal, estão detalhadas na mensagem, tá? Vieram naquela mensagem HTTP request, que é a solicitação, e vão voltar agora na HTTP response, que é o retorno, onde eu vou voltar com a página que o cara quer, mas eu tenho ali os dados do IP da máquina remetente, eu tenho os dados de qual foi a porta que foi enviada, ou seja, qual é o tipo de aplicação. Tá? É uma porta 80. Opa, é uma porta 80, então quem pediu aquilo lá foi o quê? Quem sabe qual é a porta 80? Qual é a aplicação que usa a porta 80? Quem lembra? Quem estudou redes? Qual é a aplicação que usa a porta 80? Aplicação web. Navegador. Aplicação web, navegador. Então, como lá no cabeçalho de camada de transporte tem informação ali de porta 80, aí eu já sei que quem mandou o pedido do lado de lá foi o browser, Google Chrome. Aí tá, beleza. Então, eu já tenho a informação do processo. Qual foi o processo que mandou, que foi iniciado do lado de lá para pedir essa página. Aí, é o conceito de comunicação entre processos. No fundo, na camada de transporte, se a gente for dar um zoom, o que a gente tem são processos se comunicando. É um processo, sabe a ideia do programa, o processo ser um programa sendo executado? Eu tenho essa mesma ideia, só que numa rede. Então, eu tenho um processo que vem da máquina cliente pedindo uma página que vai se comunicar com o processo lá no servidor, que esse processo vai receber esse pedido, vai responder e vai devolver. Então, é uma troca de dados entre as camadas. Do lado do cliente, o que ele vai fazer? Conecta ao servidor, envia algum dado,
recebe a resposta, imprime o resultado, fecha a conexão. Então, essa é uma descrição de uma comunicação entre pares, entre o lado cliente e o lado servidor. Bem, 8h35, a gente vai finalizar por aqui. Deixa eu ver quanto ainda temos. Só mais essa aqui, tá? Então, para a gente finalizar a arquitetura em camadas, por que implementar sistema em camadas? Qual é a vantagem de se usar o estilo em camadas? A gente já sabe que funciona bem, tá? Mas não é a única forma de se implementar sistemas distribuídos. É uma. A gente já sabe que existem outros. E ela é desse jeito. Eu tenho camadas com forma de hierarquia e eu tenho as mensagens que são trocadas e elas têm um fluxo. Na camada superior, para as camadas inferiores, o fluxo de pedido, e das camadas inferiores para as camadas superiores, o fluxo de resposta, de retorno, de serviço oferecido. Então, motivos para se usar e por que as arquiteturas, o estilo de arquitetura em camadas é bem sucedido e é bem usado. É um modelo flexível, você pode adicionar funcionalidades sem alterar camadas subjacentes. Olha, eu quero acrescentar um novo protocolo de aplicação. Beleza, eu preciso mexer aqui para baixo? Não. Dá uma flexibilidade que é importante. Eu posso fazer reutilização, muitos aplicativos podem usar componentes que já existem, e eu posso, e com isso também eu reduzo a complexidade. É muito difícil conter tudo dentro da cabeça de uma só vez. Então, se eu fosse pegar todas as informações da mensagem, tá, estão nesse nível, para tratar já aqui em cima no meu browser, a complexidade ia ser muito grande. Como eu vou tratando camada a camada, eu vou reduzindo a complexidade e assim eu consigo chegar no nível elementar, onde eu tenho aqui apenas a troca física da informação. Então, por esses motivos, o estilo em camadas... A gente continua a ter um microfone ligado. Desliguem aí. Alguém esqueceu, foi jantar. Isso, obrigado. Então, por isso o estilo em camadas funcionou e continuará funcionando. Agora, não é o único. E na aula que vem a gente já vai entrar, então, num estilo diferente, que é o estilo de arquitetura baseada em objeto, onde cada componente não segue uma hierarquia. Não, eu só posso responder se for para esse, porque foi ele que ele manda para mim e eu mando de volta para ele. Não. Os objetos têm os componentes são objetos e eles têm a liberdade de se comunicar com qualquer componente do sistema. Não precisa seguir esse modelo de hierarquia. Então é um outro estilo de arquitetura. Então, por hoje, a gente vai ficar aqui. Vamos só fazer a nossa chamada. Antes eu vou fazer aqui a nossa selfie. Essa parte da aula de hoje tá em qual capítulo do livro? Ainda estamos no 1. A gente está no 1. Quase, a gente vai passar três meses no capítulo 1, porque o capítulo 1, tanto do Tannenbaum quanto do Colores. O Colores já está no 7º capítulo, 6º ou 7º, quando ele vai falar de arquitetura. O livro do Tannenbaum ainda é no 1º capítulo. Então, aqui a gente está mesclando informações dos 2 livros. Mas procure estilo de arquitetura e arquitetura de sistemas distribuídos. No Tannenbaum, primeiro, no Colores, que são os nossos 2 livros de texto, já é o 6º ou 7º capítulo. Eu vou deixar aqui de projetar só para a gente fazer a nossa selfie e depois a gente faz a nossa chamada. Porque depois da chamada alguns saem e perdem o momento áureo da nossa aula, que é a selfie. Tá? Vou só registrar aqui. Um sorriso clássico. E agora sim, vamos à nossa chamadinha. Passou rápido demais hoje.
Dia 19. Todos faltaram. Vamos lá, Amanda. Está no chat aqui. Antônio Carlos. Presente. Antônio Marcos. Presente. Direto de Salinas. Está na Praia do Farol. Bruno Félix. Presente. Cíntia. Presente. Daniel. Jean. Presente. Edson. Presente. Elias. Presente. Hélio. Presente. Erivana. Presente. A Rica. Esley. Meu sonho. Nós. Esley. Joaquim. Presente. Cassimiro. Presente. Junilson. Presente. Laila. Presente. Leonan. Leonardo. Lucas. Presente. Luciano. Acordado. Ainda. Luiz. Eliana. Presente. Matheus. Presente. Ayara. Presente. Nathalie. Presente. Nelma. Presente. Paulo. Paulo Vitor. Professor, o Paulo falou que a internet dele estava zoada, mas ele estava conectado há pouco tempo aí. Raul. Presente. Silas. Professor, tô presente. Amanda, presente. Silas. Presente, professor. A Amanda tá na rave. Thalita. Presente. Amanda Vitória. Tá amando a vitória. Pessoal, uma boa noite, um bom início e restante de semana para vocês. Tá? Presente. Já. Quem que falou? Foi a Amanda de novo? Foi, Amandinha. Foi. Acho que ela tá ligada. Tá enlouquecida aí. Eu vou jogar de novo, gente, o link lá da JTI, e aí eu peço que vocês deem esse crédito aí, se inscrevam lá, participem do evento, que vai ser início de agosto. Mas é bom já para se inscrever, para dar uma aquecida no pessoal que está lá na organização. Vamos fazer esse prestígio, é um evento que nós começamos, esse ano eles estão na direção geral, mas a gente continua no apoio, e no ano que vem... Professor, meu áudio está muito baixo. Eu botou presente? Sim, senhora! Meu Deus do céu, quantas vezes já No ano que vem volta para Paragominas, então a gente vai ter a JTI, nossa, se Deus quiser, já presencial. E o ano que vem também, gente, a gente deve ter um outro evento que é toda a região amazônica, que é o CDTA. É um evento que é itinerante, ele já foi na UFPA em Cametá, ele já foi na UFOPA, esse ano ele vai ser na Unifespa em Marabá, são só universidades paraenses. É um evento que tem suporte da SBC, e eu fui convidado para palestrar em novembro, eu vou fazer a palestra de abertura e vou dar um curso também lá. E quando tiver o material, eu vou divulgar, claro. Mas a gente está tentando trazer para a UFRA o próximo evento. Então, a gente deve fazer, e eu quero fazer em Paragominas, UFRA Paragominas. Então, é o CDTA, Congresso de Tecnologia, não sei o que lá. Depois eu mostro para vocês, assim que tiver o documento da divulgação. Eu até postei um dia desse, mas é só uma préviazinha. Mas quando tiver,
e tiver já o site, vocês vão ter acesso. Mas se inscrevam na JTI, tá bom? No mais, um forte abraço, fiquem na paz, se cuidem, todo mundo com saúde aí, todo mundo bem. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.